Fala, cinéfilos e historiadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje vamos falar aí de um filme mais antigo, uma resenha de um filme que já foi lançado há muito tempo, uma novidade aqui no canal pra gente experimentar aí se vocês vão curtir, beleza? Porque a gente está trazendo filmes mais recentes, né, todos que praticamente são lançamentos, e esse formato de resenha a gente pode expandir, né, para filmes mais antigos. E a gente vai aproveitar sempre um lançamento próximo, né, seja da franquia ou coisa do tipo, para tentar ali fazer uma fusão de conteúdos e a gente explorar mais esses títulos. Então, se você quer que a gente faça um vídeo, por exemplo, sobre um filme específico, não tendo um lançamento, deixa aí nos comentários que a gente pode abranger cada vez mais esse tipo de vídeo, né? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo isso que está por vir aí no canal, beleza? Então, hoje vamos falar do filme Gladiador. Então, simbora! E, bom, basicamente vamos falar sobre tudo que a gente fala numa resenha aqui no canal, mas aqui, como é um filme já mais antigo e consolidado, a gente pode trazer algumas curiosidades também que a gente vai mencionar aí no final do vídeo, tranquilo? Então, vamos lá. Gladiador é um filme de drama histórico, de ação e aventura, conhecido também como épico. E esse termo épico ficou bem conhecido após esse filme aqui, que disseminou, né, essa forma. Tivemos outros filmes antes e também conhecidos pelo grande público, como Coração Valente e Ben-Hur, entre outros, mas a partir de Gladiador, esse termo épico ficou mais conhecido, entendeu? Então é mais ou menos isso. O filme foi lançado no ano 2000, dirigido por Ridley Scott, que se envolve em algumas polêmicas nesses tipos de filme, né? O filme é estrelado por Russell Crowe no papel principal de Maximus, Joaquin Phoenix no papel do antagonista, né, o vilão da história, Cômodo, ou também César, né, em algum período ali do filme, e também Connie Nielsen, que faz o papel de Lucilla, irmã de Cômodo, e também um certo interesse romântico por Maximus, que já tiveram uma história. Então o filme, ele traz aspectos, né, de um filme épico na sua maior essência, né? O filme traz aí um roteiro bem interessante, que é um roteiro que se encaixa dentro da proposta do filme, o que é, né, por muitas vezes excelente, mas que muitos diretores não conseguem acertar. O filme também traz cenas insanas, mas com algumas ressalvas. E do que se trata, basicamente, o filme Gladiador? Basicamente, vamos seguir a história de Maximus, que é um grande general, né, do exército romano, que está liderando em uma frente muito importante para o Império. E ele é realmente bem importante dentro da narrativa, né? Ele é um dos principais generais de Roma. E após uma grande conquista, o César vigente, né? César seria o título, como o imperador, basicamente, ou o rei, algo desse tipo, entendeu? César é o título e não o nome da pessoa, só para vocês entenderem aí. E o César dessa época era Marco Aurélio, que após essa vitória de Maximus, ele decide por fazer algumas mudanças dentro do reinado, principalmente com a ideia de não deixar o seu filho como sucessor, mas sim Maximus, que com certeza mostrou isso no campo de batalha, pois ele acha o seu filho fraco para assumir o império e acha que Maximus seria um imperador melhor. Tanto que ele também tem o desejo de transformar Roma em uma república, entregando ela mais ao povo do que simplesmente a um único imperador que toma as decisões a esmo, né? Então esse era o sonho que Marco Aurélio passou para Maximus. Mas a questão é bem mais complicada do que isso, porque por direito, Cômodos, o filho de Marco Aurélio, assumiria como imperador, e ao saber dos planos de seu pai, acaba, né, matando ele, se autodeclarando, né, imperador de Roma após a morte de velhice, né, do seu pai aí, uma morte suspeita no mínimo. Por conta de ser uma morte suspeita, Máximo desconfia, né, do próprio Cômodo, porque só tava os dois e do nada o César aparece morto, parece esquisito no mínimo. E Maximus, ao perceber isso, acaba virando as costas para o novo imperador, né,
e isso acaba com a sua vida de uma forma que ele não esperava de jeito nenhum. Ele é destituído basicamente da vida, e não só isso, mas como também perde sua família, porque Cômodo dá a ordem de acabar com a linhagem de Maximus, inclusive com ele. Mas o que ele não esperava e não sabia é que Maximus sobreviveu e descobriu por conta própria que sua família foi assassinada. E tudo por conta dessa traição. Então, basicamente, agora Maximus está sozinho em meio a um império que o traiu e busca vingança por sua família. Mas essa caminhada vai ser bem precária, porque ele vai passar de viúvo de luto para escravo e depois gladiador. Então, um caminho bem inverso, né, à sua patente, que era a mais alta dentre os militares de Roma. E o filme vai seguir assim até que sua vingança, por assim dizer, tenha sido concretizada. O filme é dos anos 2000, meus amigos, então agora na parte seguinte a gente vai ter alguns spoilers um pouco maiores, porque são 24 anos de filme. Se você não assistiu Gladiador ainda, tá perdendo demais. Então vamos lá para os pontos positivos e negativos do filme. What we do in life echoes in eternity. Então, basicamente, quais são esses pontos positivos e negativos? Bom, na minha opinião, de fato, o filme é muito belo, é muito interessante e narrativamente ele é bem escrito. E também, claro, bem dirigido. Mas tem umas incongruências, né? Principalmente pelos fatores narrativos ao qual ele se baseia. O filme, ele traz ali uma similaridade com a realidade. E por que eu digo similaridade? Porque ele só pega uma parte do que foi realmente descrito em obras, né, da época, para se basear para fazer esse filme, como uma questão adaptativa para a narrativa. Mas não só isso, porque ele só pincela a história, né, que ele está tentando contar desse personagem Maximus do período histórico, né, de Roma, onde o César era o Marco Aurélio e depois passou a ser Cômodo. Então algumas coisas realmente existiram, como esses nomes, né, mas basicamente fica só nisso, porque Ridley Scott muda muito a história, né, que foi feita para a narrativa do filme. Então ele só pega ali aquele período, fala sobre os personagens históricos, mas totalmente diferente. Algo parecido, por exemplo, com o que a Ubisoft faz com Assassin's Creed. As paradas estão lá, acontecem, mas de uma forma que eles querem contar a história. Então é bem ficcional, pegando um período histórico e usando alguns personagens, para vocês terem uma ideia do que se trata. Então nesse ponto, talvez o filme peque, porque algumas pessoas gostariam de ver algo mais real. E as pessoas que não sabem que isso aqui é uma ficção, acham que é baseado em fatos realmente históricos, coisa que se distancia bastante. Então eu acho que narrativamente ele é bem interessante e cumpre o seu papel, mas ao mesmo tempo, como fato histórico, ele fica distante. Então não é um ponto positivo e nem negativo, mas uma realidade que eu tenho que falar para vocês, né? Agora, um ponto positivo que me incomodou é a questão da edição, como os cortes foram feitos. Porque em alguns momentos você não consegue entender o que o Ridley Scott estava tentando te mostrar por conta de cortes abruptos ou muito seguidos dos outros. Então você não consegue entender algumas cenas de batalha, principalmente ali nas primeiras cenas onde tem os exércitos, você não sabe qual é o exército que está batendo em quem, e algumas outras coisas que vêm com as batalhas dos próprios gladiadores. Mas eu acho que o filme acaba sendo um produto de sua época nesse aspecto, que tinham vários maneirismos na época, né, que você vai ver em outros filmes. O que se aprimora muito em outras cenas contemplativas, né, que o Ridley Scott consegue entregar. Cenas insanas com um período um pouco mais longo. Então a gente vê alguns maneirismos que vão te desconectar em alguns momentos, mas só se você for muito crítico, e claro, por conta de você estar às vezes assistindo em casa, porque, né, 2024, né, 24 anos depois, a única forma atualmente de você assistir o filme é no streaming. E apesar disso, apesar de você estar na sua casa, você pode ter uma televisão
pica pra caramba, você pode ter um home theater insano, você ainda está em casa, então tudo pode te distrair, uma ida no banheiro ou uma pausa para pegar um lanche, e isso às vezes acontece nesses momentos de maneirismo, quando o Ridley Scott está colocando a mão ali diretamente como como eu posso dizer, uma forma de que só ele conseguiria fazer, né? Então esses maneirismos acabam te tirando. Então só para vocês entenderem, né, que tem algumas coisas desconexas, tem algumas coisas históricas que são deixadas de lado, algumas coisas que o Ridley Scott acaba colocando no filme por conta de ser o próprio Ridley Scott, então essas coisas não são ruins, mas também não são tão boas, entende? Então é uma via de mão dupla, que vai te incomodar ou não em alguns aspectos. Agora, na parte boa, o filme é bem narrativo mesmo, vai te entregar uma insanidade de cenas épicas, frases de efeito, assim, absurdas. Você entende que realmente ele queria que você tivesse cômodo como um vilão e... Claro, a atuação de Joaquin Phoenix é bem interessante, tanto quanto a do próprio Russell Crowe, que são bem dirigidos e os dois têm uma química bem interessante quando estão juntos, e tudo isso é bem verídico. Você assiste e você acredita nessa história. Então é muito interessante. Toda a construção da cena, das batalhas, dos personagens é bem interessante. Assim, tem algumas coisas meio estranhas que... Por exemplo, a careta que, né, o Joaquin Phoenix faz, que acabou virando meme. O próprio personagem do Russell Crowe, que fala muitas palavras de efeito, né? Sempre é uma aula, basicamente, de história, ou tenta ser. Mas, ao mesmo tempo, o filme é sobre isso, sobre pessoas grandiosas, né? Ou uma grande história. Por isso, um épico. Então, são pontos positivos que, na minha opinião, deixam o filme cada vez mais grandioso. Com a trilha sonora insana de Hans Zimmer, que brilha demais, deixa o filme ainda mais épico, como o próprio nome já diz. Então vamos agora para algumas curiosidades. O filme teve um orçamento de 103 milhões, algo bem alto, né, para esse tipo de filme, né, na parte do drama e tal, e arrecadou cerca de 437 milhões em bilheterias dentro de sua época, algo considerável, né, por conta de ser um filme um pouco mais nichado. O filme também teve aí uma ascensão insana, né, naquele ano, e com certeza um dos melhores, se não o melhor filme do ano 2000, algo bem discutível aí por algumas pessoas, mas ainda assim batalhou com gigantes. Mas para mim, com certeza, foi o melhor filme do ano. E não só para mim, né? Pra galera do Oscar também, porque o filme ganhou 5 Oscars, levando aí as 5 estatuetas para casa, como melhor figurino, melhor efeitos visuais, melhor som, melhor ator e o de melhor filme. O filme realmente foi aclamado e não é à toa, um grande e excelente filme. Mas não só isso, porque ele também levou 4 BAFTAs e 2 Globos de Ouro, incluindo, né, os grandes prêmios da noite como o melhor filme mesmo em cada premiação. Então o filme realmente é um colosso. E o filme também tem, como eu disse, essas incongruências que já é de praxe basicamente do próprio Ridley Scott, que entrega, né, em alguns aspectos essas diferenças, porque ele pega só esse aspecto histórico dos personagens da época ou coisas do tipo e altera muito a história para a narrativa que ele quer contar. Então o próprio Maximus, né, como personagem, existiu, era um fazendeiro, mas ao mesmo tempo não foi ele que pôs um fim à vida de Cômodos, ou até mesmo, né, foi um grande amigo do imperador Marco Aurélio. Esse foi título de outro, né, personagem histórico que realmente existiu. Um outro personagem que foi amigo de Marco Aurélio, um terceiro personagem que foi o culpado por pôr fim à vida de Cômodos, um outro personagem que era um grande general de Roma. Então ele pegou vários personagens e colocou em um só como Maximus. E até mesmo, por exemplo, Spartacus, que em certos aspectos, né, como gladiador, fez referência, por exemplo, ao próprio Maximus aqui dentro do filme. Então ele pegou várias coisas e colocou em um único personagem, mudou um
momentos históricos como o próprio Cômodos matando seu pai, coisa que não ocorreu porque Marco Aurélio morreu de uma doença, algo como uma peste que circulou ali na época de Roma e devastou muitas vidas em Roma. O próprio fato dele querer transformar, né, Roma em uma república, né, tirando das mãos do Império. O próprio filho dele assumindo dessa forma horrorosa que foi dentro do filme, né? Na história mesmo, o que aconteceu foi que ele já estava assumindo e comandou ali o Império junto com seu pai por alguns anos, e após a morte dele ficou no poder sozinho, né, até a sua morte. Então várias coisinhas que o filme tira de contexto para entregar ali uma outra obra. Então é realmente ficcional, só para deixar muito claro isso, baseado em fatos históricos, mas sim bem ficcional na verdade. E bom, vamos lá agora então para o que eu acho e a nota do filme. O filme Gladiador, na minha opinião, é o melhor filme épico, na minha opinião. Junto ali talvez com Troia, Coração Valente, que são ali os grandes expoentes desse subgênero, né? O filme entrega muito, um dos meus favoritos, e principalmente por conta dessas frases de efeito, né, que contemplam o filme, com cenas absurdas e uma narrativa muito interessante, que a gente viu em outros, né, sendo replicado de diversas formas diferentes. O filme Gladiador, um dos anos 2000, na minha opinião, é um filme nota 9. Isso mesmo, o filme é excelente, um dos meus favoritos e, claro, tudo o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E vamos esperar aí então agora o segundo filme, que lança já essa semana, no dia 14, se eu não me engano, véspera de feriado, hein? E o filme traz muitas perguntas sobre se era preciso uma sequência, e como vocês já sabem que tudo que é feito por Ridley Scott tem essa coisa da ficção mesmo, então não vai esperando algo assim histórico, mas sim algo ficcional, porque até mesmo os personagens que ali estão são apenas, né, nomes que ele retirou da história para fazer o seu próprio filme. Então vai com isso em mente. O filme claramente tem um orçamento insano, com estrelas do cinema, um elenco de peso repleto de referências ao próprio primeiro Gladiador, e segue a história a partir desse ponto, beleza? Então vamos esperar para que seja um filme épico, insano, que a gente realmente se pergunta se precisava ou não. A gente só vai saber isso agora no dia 14. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato, desse tipo de vídeo dos filmes mais antigos. Deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Então agora sim, eu vou deixar algumas recomendações, como a nossa playlist de resenhas e um vídeo excelente aqui para vocês. Tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!